Olá, meu nome é Rafael Fernandes e esse é o nosso Informe Jurídico. Na aula de hoje trataremos sobre as normas fundamentais do novo Código de Processo Civil. Na aula passada, vimos as normas fundamentais pelos princípios processuais previstos na Constituição da República de 1988. Hoje nós veremos os princípios e regras fundamentais previstos no novo Código de Processo Civil de 2015. Recapitulando, o artigo 1º, temos a seguinte disposição: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Passamos agora à análise dos princípios e regras fundamentais previstos no texto do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Artigo 2º, prevê aí os princípios do impulso oficial, o princípio da inércia. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Artigo 3º, confira aí na tela, trata do princípio da inafastabilidade. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Lembre-se que vimos isso na aula passada, pois este também é um princípio contido na própria Constituição Federal. No parágrafo 3º do artigo 3º, nós temos também o princípio da colaboração ou a regra para a autocomposição, que assim prevê: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. No artigo 4º, temos o princípio da satisfação, pois agora, como já vimos na aula passada, o processo não visa apenas a prestar a tutela jurisdicional, mas visa, sim, de forma efetiva solucionar os conflitos, busca também satisfazer o interesse das partes. Então, o artigo 4º assim dispõe: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No artigo 6º, temos aí mais uma vez a previsão deste princípio da satisfação e também a previsão do princípio da cooperação. Veja bem, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No artigo 7º, temos a seguinte previsão: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Temos aí, no início do artigo 7º, é assegurada às partes paridade. Este é o princípio da paridade de armas, ou o princípio da igualdade, que também é previsto no artigo 5º caput da Constituição da República de 88, que já vimos na aula passada. Temos também a previsão do princípio do contraditório e ampla defesa, ao final, na parte final desse artigo 7º. O artigo 8º, veja bem, é um dos mais importantes artigos desta parte de normas fundamentais que trazemos, pois esse artigo 8º traz 7 princípios. Vejamos: o princípio do fim social, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, o princípio da legalidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Vamos à redação do artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigo 9º traz aí o princípio do contraditório. Veja a redação. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Agora analise aí o artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Nós já vimos na aula passada, estes aqui são artigos que trazem o princípio do contraditório e da ampla defesa da sua maneira mais efetiva, pois até mesmo em questões de ordem pública, como por exemplo nas questões de prescrição e decadência, antes de decidir sobre a prescrição e a decadência, ainda que no antigo Código de Processo Civil dizia que o juiz poderia decidir de ofício, em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, agora ele deverá obrigatoriamente propiciar a parte contrária que se manifeste sobre este tema e apresente a sua defesa, sob pena de nulidade da decisão que não observar esta exigência contida no artigo 10º. É por muitos colegas aí também chamado de princípio da não surpresa. Não se confunde com o princípio da não surpresa previsto no direito tributário. Isso aqui é uma nova construção doutrinária que alguns colegas já vêm comentando aí em vários ciclos de debate, em vários seminários sobre o novo Código de Processo Civil. O artigo 11º prevê o princípio da publicidade e o princípio da fundamentação, que também estão previstos na Constituição. Artigo 11º. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Artigo 12º traz um princípio ou, na minha opinião, regra que inova no processo, que é a regra da ordem cronológica de julgamento. Veja a redação do artigo 12º. Os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Nós já vimos na nossa primeira aula que essa é uma grande inovação que traz o novo Código de Processo Civil. Agora o juiz terá o trabalho de relatar a lista de ordem cronológica dos processos em julgamento. E essa lista, segundo o novo Código de Processo Civil e nos incisos seguintes, ela deve ser rigorosamente observada pelo juiz, salvo as exceções previstas do parágrafo 2º, incisos 1 a 9 deste mesmo artigo 12. Para finalizar, artigo 14 trata aí do princípio da irretroatividade da lei processual no tempo, A aplicação da lei processual, lembre-se, é sempre imediata, é o princípio, da teoria dos atos processuais estanques, tempus regit actum. Vocês devem ter estudado na teoria geral do processo que toda norma processual, quando entra em vigor, ela se aplica a partir daquele momento aos atos processuais que estão em curso ou por serem realizados, também serão aplicados à norma processual, que é o novo Código de Processo Civil, a partir de 16 de março de 2016, entrará em vigor, assim esperamos, e todos os processos que estiverem em curso serão aplicados aí o novo Código de Processo Civil. Confira a redação do artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Apenas para finalizar, artigo 15
Na ausência de normas que regulem processos eleitorais trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Finaliza aí no artigo 15 com o princípio da supletividade ou subsidiariedade do processo civil às normas processuais eleitorais trabalhistas ou administrativas. Este é o nosso informe jurídico. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, mande um e-mail para contato@rafaelfernandesadvogados.com. Agradeço a sua atenção e uma boa tarde.